a gente tá adiantado, né? Então, a gente está na página 435 aí do livro. A gente vai começar a falar de angiospermas agora. Oxi, é só E duas é isso. páginas. É rapidinho, porque agora a gente já viu todos os outros grupos das plantas. Então, a gente já entendeu mais ou menos como que funciona, né? A gente já viu que tem a fase de gametófito, fase de esporófito. A gente viu que as angiospermas são as mais complexas agora, são as últimas que apareceram, o último grupo de plantas que apareceu. Então, foi briófita, pteridófita, gimnospermas e as angios são as mais recentes e as mais evoluídas. E são as mais abundantes também. Então, aí no livro de vocês, eles usam um termo que está até, acho que em negrito assim, que são as plantas mais abundantes e cosmopolitas. Cosmopolita, não sei se você já ouviu falar, tem até Aqui, uma achei. revista que chama Cosmopolitan, que é de... Cosmopolita significa, por exemplo, é um tipo de planta que você consegue encontrar em quase todos os lugares do mundo, assim. A gente não vai encontrar esse tipo de Nossa, planta em regiões que são muito frias, por exemplo, então nos polos a gente não muito encontra. quente, né? Mas Nossa, fora isso, mas apesar de que aí. até em lugares quentes, Bruno, a gente encontra. Só não encontra em lugares tão gelados pela questão da incidência do sol. A gente sabe que Professora, nesses até lugares... tipo no começo do deserto. Se você for pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a Caatinga, que é um deserto brasileiro, praticamente, a Caatinga, né? Aham. Você encontra angiospermas lá, e várias. Mas em regiões que são muito frias, nos polos, por exemplo, a incidência é menor, não acontece por causa porque não tem tanta luz solar, né? São regiões que passam muito tempo de noite, passam uns meses, por exemplo, sem ver a luz do sol. Então, esse tipo de planta não consegue fazer fotossíntese, então dá para viver num lugar desse, que precisa de luz para fazer fotossíntese, certo? E aí elas não acontecem. Mas em regiões que são muito quentes, por exemplo, por mais que não tenha tanta água disponível, você ainda tem bastante sol. E aí o que acontece? Existem plantas que vocês provavelmente conhecem, que elas têm o sol, beleza? E aí, para lidar com essa falta de água, elas têm folhas que são adaptadas e elas conseguem armazenar água durante muito tempo, que é o que acontece com os cactos, por exemplo. Os cactos são angiospermas. Então, as É? folhas são modificadas. Vocês vão ver, ó, vocês vão ver que daqui para frente, assim, esse grupo das angiospermas, ele é muito diverso. E existem muitas espécies de angiosperma, elas são extremamente diferentes, assim. E o cacto é uma delas. O cacto, que é do mesmo grupo das suculentas ali. Então, elas têm essas folhas modificadas justamente para para perder menos água pela transpiração, né? Pela evapotranspiração, justamente por estar nesses lugares onde a água não é tão abundante, onde chove pouco, onde não tem muita umidade no ar. Então, elas precisam reter o máximo de quantidade de água que elas podem. Por isso que elas têm essas folhas modificadas. Bom, ó, o Eduardo vai parar. Ó, Eduardo, tô de olho, viu, Eduardo? Vocês acham que eu não tô olhando? Eu tô olhando aqui vocês, aí Vou tem alguém pegar que tá água, dando, professor, minha garganta tá ruim. tem Olha, alguém que tá dando risada, tem alguém que deve estar olhando uma conversa no WhatsApp, porque eu tô de olho aqui em vocês, das carinhas. Tô... Bom, principalmente quando trava, professor. É que tá fazendo alguma coisa. tá mexendo no celular, coisa que não é da aula. Então, beleza. As angiospermas, então, elas têm uma quantidade enorme de espécies, é o grupo que mais tem plantas espalhadas aí pelo planeta. E a grande característica evolutiva delas, que difere elas das gimnospermas, é que agora a gente tem plantas que têm fruto, tem as sementes, né, que já tinham lá na gimnosperma, só que essa semente está protegida por um fruto. E além do fruto, a gente tem espécies de angiospermas que dão flores. E aí existem algumas espécies que dão frutos, outras que dão flores e outras que dão flores e frutos. Tipo, por exemplo, alguém já viu a árvore do maracujá, que dá o maracujá? Uhum. Uhum. Não. Não?
Sabe que tanto que, por exemplo, maracujá, a fruta, a gente come, né? Só que tem a florzinha Sim. também. E é dessa florzinha, por exemplo, Ela brota, que professora. é dessa Sai florzinha, o por exemplo, tem maracujá. aqueles remédios tipo calmante, aqueles maracujina, essas coisas que eles falam que maracujá acalma, que de fato acalma, é da flor que eles pegam, Por que não da será? fruta. É? Hã? Mas por que acalma o maracujá, pro? Ah, sei lá, ele é um calmante natural. Eu não sei exatamente quais são os compostos dele, mas os alimentos, não, flores e ervas no geral, plantas, folhas, né? Elas têm propriedades. Por isso que antigamente, né, quando a gente não tinha remédio, por exemplo, as folhas eram usadas como que a gente chama de plantas medicinais, né? E existem até hoje pessoas que não tomam remédios e preferem. Hoje em dia, esse tipo de medicina é chamada de medicina alternativa, sendo que, na verdade, ela foi o primeiro tipo de medicina que existiu, porque antes de ter farmácia, já tinha lá as plantas com toda a sua diversidade os povos originários, né? Se a gente for pensar em povos indígenas daqui ou de povos de países africanos que já usavam essas plantas para diversas coisas, né? E de planta você consegue fazer um monte de coisa. Existe planta que serve para você comer, planta para você passar em machucados, em ferimentos, ajuda a cicatrização, plantas para você fazer chá, plantas que, enfim, vários como eu posso dizer, várias utilidades. Então a gente tem esses três, né? Tem planta que dá fruto, flor, e tem plantas que dão os dois. E tem plantas que vocês vão perceber, por exemplo, pensa que até agora a gente viu vários tipos de planta, né? A gente viu os musgos, as hepáticas lá das briófitas, a gente viu samambaia, avenca, aí chegou nas gimnospermas, tem lá os principais, né? São os pinheiros, beleza. Agora pensa que todos os outros tipos de plantas que vocês conhecem, se eles não eram de nenhum outro que a gente já viu, agora todo mundo é angiosperma. Então, por exemplo, os vegetais que a gente come, por exemplo, cebola, alho, batata, cenoura, tudo isso é angiosperma. Abobrinha, berinjela, tudo isso. Café, guaraná, açaí, coco, é, banana, maçã, acerola, todas essas frutas que a gente conhece, essas verduras que a gente conhece, tudo isso é angiosperma. Então, são plantas que são muito diferentes. Então, não necessariamente essas plantas vão Angiospermas ser. pode dar frutos também, né, pro? Então, Sim, sim. E esse fruto, quando a gente chama de o fruto, a gente fala, pode ser uma fruta mesmo, tipo uma maçã, ou pode ser uma berinjela, que é o que a gente chama são os legumes, né? Ou uma batata, enfim. São plantas que são muito diferentes. Por isso que a gente fala que é um grupo que é o mais diverso, que realmente é muito diverso, assim. A maioria dos alimentos que a gente come são originários, na verdade, praticamente todos são originários, são gimnospermas, ou, desculpa, são angiospermas. Aí, quando a gente pensa em angiosperma, a gente consegue dividir elas, justamente porque elas são um grupo muito extenso, a gente precisa criar algumas subdivisões, porque senão coloca todo mundo dentro de um grande grupo, que é as anjo, só que elas ainda assim são muito diferentes, então foi preciso criar algumas subdivisões, subgrupos para esse tipo de planta. E aí a gente tem as classificações das angiospermas, então, os nomes são chatos de novo, não chatos, né? Nomes difíceis. é difícil de decorar. Monocotiledôneas, monocotiledôneas, dicotiledôneas e as dicotiledôneas basais. Eu adoro essa palavra dicotiledônia. Eu acho Dicotiledônia. dicotiledônia. E aí são essas três grandes classificações, né? Monocotiledônia, dicotiledônia e a dicotiledônia basal. Mas ainda assim, dentro desses grupos, né, dessas classificações, a gente tem famílias de árvores diferentes,
gêneros diferentes e as espécies das árvores propriamente ditas. Ainda assim, tem mais, a gente consegue encontrar mais divisões, né? Aí, o que que significa isso, né? Monocotiledônea, em que é baseada essa classificação? Tem uma estrutura da planta que a gente vai ver, que a gente chama de cotiledone. As mono a gente já sabe que é certo? Então, monocotiledôneas são as plantas que só apresentam um cotiledone. E esse cotiledone é uma folhinha, é a folha que vai gerar o embrião dessa planta. E a gente já sabe que o embrião agora, ele é protegido por uma semente. Lembra que a gente viu lá Uhum. lá nas gimnospermas, a gente já tinha visto isso. Que Pra se algumas... a gente quebrar uma semente no meio, sai alguma coisa? Não, você vai encontrar um embriãozinho dela, assim. Pega uma... Então É que é bem é osso por pequitito, né? dentro Sei da lá. semente? Não. Às vezes ela é meio, tipo... Sei lá, meio carnudinha, assim. Pega uma semente... É que é bem pequitita, né? Mas uma semente, sei lá, de maçã ou de laranja. É que para abrir uma semente é difícil, né? Porque ela é pequena, mas É você duro. meio que macerar, pega aqueles... Como é que chama? Martelinho de bater carne ou aqueles socador de limão, assim, essas coisas. Aí dá Uhum. uma quebradinha nela para você ver como é. Mas aí a gente tem essa semente, então, que a gente já entendeu que a semente é o embrião. O embrião está dentro da semente, na verdade, e essa semente vai estar protegida por um frutinho. E aí esses cotiledones, então, são essas folhas que estão modificadas, que são responsáveis, são responsáveis por nutrir esses embriões. Porque imagina que assim, se a gente tem uma. Pensa numa árvore lá da maçã, tá lá. Aí tem as maçãzinhas penduradas, certo? Na árvore. Aí imagina que a semente está lá dentro da semente tem a maçã, a semente, dentro da semente está o embrião. Esse embrião, ele não tá, ele tá tipo conectado ainda, vamos dizer, a essa árvore pelo caulezinho ali pelo cabinho ali da maçã. Mas a partir do momento que essa maçã cai e ela não tá mais presa à árvore, esse embrião meio que ficou órfão, certo? Ele se separou da mãe dele, lá da árvore dele, que deu origem, então ele tá meio órfão ali. E como que esse embrião consegue ficar nutrido até a hora dele ser plantado de novo, por exemplo? Justamente por essa proteção que é feita. Então, essa parte carnuda da maçã, que é a maçã propriamente dita, que até a gente chegar lá na semente, tudo isso são estruturas que, para o embrião, também são nutrientes, são nutritivas. Então, a gente se alimenta disso, mas os embriões também. Por isso que eles continuam ali vivos até a hora que a gente consegue. Se a gente pegar uma maçã que está lá há mó tempo lá no mercado e a gente pegar a sementezinha dela e plantar, pode ser que dê alguma coisa. E como é que ela conseguiu se manter viva todo esse tempo? Porque ela tem toda uma camada protetora que reserva nutrientes para ela e transfere esses nutrientes para o embrião, para que esse embrião consiga sobreviver até a hora dele ser, como pode dizer, dele ser plantado ali, para ver se germina ou não. Até aqui, beleza, né? Beleza, então aqui, as monocotiledôneas, vai ter um cotiledone só na semente, aí a gente tem alguns exemplos aqui. Eu preparei o PowerPoint também, mas eu vou postar no final da aula para vocês. No final do dia, né, depois do meio de meio, normal. A cebola, o alho, por exemplo. Vocês sabiam que até a grama, sabe grama do chão? Também é angiosperma. Porque não a gente fala bastante de que dá fruto e dá flor e tal, mas não necessariamente todas as angiospermas dão frutos e dão flores e tudo mais. A grama, por exemplo, é um tipo de planta que é uma angiosperma e não dá nada, apesar de existirem vários tipos de grama. Talvez a gente está acostumado a ver só aqueles que é os negocinhos assim, né? Ó, mas tem outros tipos de vegetações que são usadas até aqui no meu prédio, por exemplo, eles usam um tipo diferente de grama em alguns lugares, que é uma graminha que dá
uma florzinha assim, ó, amarelinha. Depois eu vou tirar foto, eu esqueci o nome agora científico dela. Mas e são plantas que crescem horizontalmente, não para cima. Elas vão crescendo assim. Aquilo que a Professor, o gente vê girassol é uma angiosperma? é, se tem flor, a gente já sabe que é angiosperma. Quando tem flor e São fruto, você já todas sabe as que é flores, né? angiosperma. Sim. Aí tem algumas flores, por exemplo, a grama é um tipo de planta que você podia se confundir sobre o que ele é. Agora eu já falei para você que ele é angiosperma. Mas se tá dando flor e tá dando fruto, ou os dois, você já pode ter certeza que é angiosperma, porque a gente já sabe que as plantas que são anteriores, né, a angiosperma não tinha nem flor nem fruto. Então, se é flor e fruto, angiosperma. Aí você não tá dando nada, aí você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para saber se é ou não. Mas geralmente são. A maioria das árvores que a gente vê espalhadas na cidade, essas coisas assim, a maioria é angiosperma. Não estou falando todas, né? Mas a grande maioria delas. Aí as dicotiledôneas, então, se é mono, é um só cotiledone. As dicotiledôneas, elas vão ter 2 cotiledones nas suas sementes. E aí aqui a gente já tem algumas espécies de vegetais, né, de plantas que dão frutas, são um pouco mais complexas, vamos dizer assim. Que aí a gente tem a pera, a maçã, feijão, também é um dicotiledôneo. E por último, só esses 2 grupos de plantas é quase todas as angiospermas que existem, assim. E aí, representando só 3%, a gente tem as dicotiledôneas basais, que são umas plantas que elas são primitivas. Então, elas não são nem monocotiledôneas ainda e nem dicotiledôneas, mas elas são elas representam um número bem, bem pequeno dentro do grupo das angiospermas. Mas aí dentro dela a gente tem algumas plantas que também dão flores e tudo mais. Aí a gente tem algumas imagens, ó, a cana-de-açúcar, por exemplo, é uma monocotiledônea, o ipê é uma dicotiledônea. Ipê a gente tem bastante aqui em São Paulo, principalmente esse ipê amarelo, talvez vocês já devem ter visto. Aqui na Zona Leste, não em todos os lugares, mas enfim, não sei onde todo mundo mora, mas não é muito comum a gente encontrar as ruas arborizadas, né? Aqui perto da minha casa tem umas 3 ou 4 árvores só. Não é pouquinho. Na minha rua mesmo, por exemplo, não tem nenhuma. Dentro do meu prédio tem, mas é porque o prédio que planta. Aí tem pé de amora, tem pé de acerola, tem pé de abacate, tem só que a florzinha e tudo mais, tem umas rosas, mas é porque a gente que planta. Mas na minha rua mesmo não tem nenhuma árvore, e nem nas ruas, tipo, paralelas aqui assim, é só casa e calçada, casa e calçada. Na Avenida São Paulo, eu não sei, aquela avenida lá do museu, não tem nenhuma árvore. Avenida Paulista, menino, É, Avenida São Avenida Paulo. Paulista. Professora, aqui no meu condomínio, cada casa tem o seu jardim. Ai, que legal. Professora, no Aí condomínio vocês que eu ficam, morava, tinha um quiosque mó grande. Aí a gente descobriu um monte de trilha que tinha lá. Que lá tinha os macacos, o negócio era mó da hora. Nossa, que legal. Mas aí, Nicole, cada um cuida do seu jardim. Não, assim, tem um jardineiro do condomínio que ele Tá. cuida do nosso jardim, entendeu? Entendi. Mas você pode fazer qualquer coisa que você quiser também, né? Tipo, beleza. Ó, o Alexandre tá falando perto da casa dele tem 2 praças. Perto da minha também tem uma praça, assim. A minha é só Assim, desse lado que perto, tem, né? só que é muito ruim a praça de lá. Mas é uma pracinha. Tá, tem uma pracinha, mas é uma pracinha, tipo, bem piquititita. E é só, assim, tem poucas árvores aqui. Você encontra essas ruas mais arborizadas em bairros nobres, assim, onde a galera. Na minha tem um rua também tem uma verde. praça Na aqui. minha casa aqui tem 3 praças. Tem? Gente, vocês são chiques, então. Vocês são bem chiques. Destruíram a praça daqui perto da minha rua, professora. Destruíram? É, porque tem uma quadra, tipo, na praça, jogar bola. Aí, tipo, vai uns caras que usam droga lá e eles destruíram a quadra, destruíram as árvores, tudo, e acabou a praça. Que bacana, né?
Isso que é gostoso. Quando a gente já não tem muita coisa, aí chegam umas pessoas e destroem o cadinho que a gente tem. Eu acho ótimo. Parabéns para todos os envolvidos. É tipo aquela praça que a gente tem na frente da escola, ali. Aquela pracinha podia ser muito mais agradável, né? Porque ela não é tão ruim. Tem os negocinhos lá para fazer exercício, tem uma balancinha, tal, legal. Professora, por que Só que a aí gente você não passa lá, adota Aroma é a melhor coisa aquela que tem. praça? Dá pra adotar. dá para o quê? Adotar a praça. Porque é responsabilidade, né? Já foi falado sobre isso já. Mas é difícil. Toda vez que você chega ali, eu acho que eu nunca passei por aquela praça e não peguei um saco de lixo jogado ali na grama. Sempre tem. Sempre Uhum. tem saco de lixo. Não Até entendo. aí, gente, as pessoas irem lá, tipo, os caras ficam indo nas pracinhas pra ficar usando droga. O problema é deles que eles querem usar droga. Eles só estão prejudicando a eles. Mas não precisa destruir a praça, né? Você chega, usa sua droga e vai embora. Os Pra que arominha vai de quebrar o cannabis. negócio? Do que... Olha esse, Matheus. Então, assim, deixa lá do jeito que tá. E às vezes é próprio morador que mora ali do lado. Porque se tem lixo ali do lado, são pessoas que moram próximas ali que jogam. Certo? Ninguém vai. Eu não vou sair da minha casa para ficar jogando lixo na praça do bairro vizinho. Certo? Então são as próprias pessoas que jogam. Não faz o menor sentido. Aí depois você reclama que, não, porque a prefeitura não cuida, não sei o que, não sei o que lá. Ué, você tá jogando lixo na praça, na frente da sua casa. Aí não adianta, né? Não tem prefeitura que dê Professora, conta, quando a gente ultimamente. estava lá na aula esperando algum professor entrar, tinha um cara lá parado e outro conversando. Só que o outro tava tirando carteira e o outro tava pegando um saco, não sei do que, parecia de droga. Nossa, um saco de droga? Difícil, hein? Acho que isso não era Parecia, droga, não. parecia Quem é que muito. anda com um Parecia, era um saco pó de branco, droga? era um pó Né? Era o branco. quê? É o Nossa, você quê? tá enxergando muito, viu, Eduardo? Eduardo tá com Parecia. tava uma visão boa, meu Deus. Então, Não, é um olho biônico. biônico. Eu ia falar sônico, sônico é outra coisa. É um olho biônico. Bom, saco de droga. Bom, não vai acabar ainda não. Aí aqui, gente, a gente Falta 10 tem. minutos. Sim, eu sei. A gente vai entrar no intervalo, né? Beleza, depois a gente volta. Show. Bom, aí só para eu vou falar um pouquinho só aqui, começar, né, sobre a reprodução, aí quando a gente voltar do intervalo, eu termino de falar sobre as coisas que a gente tem para falar. Pronto, falta Então 10 aqui, ó. minutos ainda. Eu sei, não, sim, mas aqui não dá tempo de falar tudo. Então, assim, a gente já sabe, então, que a estrutura das angiospermas, elas são semelhantes ao grupo anterior delas. Então, elas também têm raízes, caules e folhas, e as funções também são as mesmas, né? A gente sabe que a raiz tem a função de se fixar no solo, né? Fixação e absorção de nutrientes. A gente sabe que o caule tem função de sustentar a planta, e dentro do caule ali você tem os vasos condutores, né, de seiva, que vão distribuir nutrientes que as raízes absorvem para o restante da planta inteira, e as folhas que servem para fazer fotossíntese. E aí, algumas espécies, a gente tem folhas que são modificadas. Mas, no geral, quando a gente pensa em folha, né, aquelas partezinhas verdinhas, existem folhas que são maiores, folhas menores, folhas mais durinhas, folhas mais molinhas, enfim. Mas a estrutura básica ainda é a mesma. E aí, daí para frente, algumas vão se diferenciar, saindo essas flores dessas ramificações ou frutos, ou tendo folhas que são modificadas, por exemplo, no caso das suculentas ou os cactos, enfim. Mas mesmo os cactos dão flores, vocês sabiam disso? Tem cacto que dá flor? Será? Tem o que dá pra Quer ver? Vou comer. mostrar. Quer ver se você... Depois eu vou mostrar para vocês. Tem um tipo de cacto que existe... daqui você encontra bastante no Nordeste, né? Na Bahia, aqui no Nordeste brasileiro, que é o mandacaru. Rafaela, Que, Bruno? Sei lá o que aconteceu. E esse mandacaru é um cacto bem grande, assim, ele pode ficar bem alto, tem várias ramificações, e aí tem umas flores que nascem dele, que são bem bonitas, umas flores, tipo, meio brancas, assim, que elas se abrem.
Depois eu vou colocar lá para vocês verem. Aí a gente tem, então, essas 3 estruturas Eu principais, tô que caindo são toda iguais. hora, parceiro. Que raiva. Mas você não tá caindo, você ainda tá aqui, é só que fica... Seu áudio, ele cortou no meio do que você tava falando. E aí, esse tipo de planta agora, então, eles dão... Como eles têm essas sementes, que têm frutos e flores, a gente fala que eles apresentam órgãos vegetativos e reprodutivos, certo? Aí esses órgãos reprodutivos têm a ver com reprodução, então são aqueles que estão ligados ao ciclo reprodutivo das plantas, são aquelas que vão dar a semente, que daí depois, né, vai sair a flor e o fruto. São essa característica que serve, né, das angiospermas. Os órgãos vegetativos são esses que são comuns àquelas que a gente já tinha visto, que é raiz, folha e caule. E aí reprodutivo é semente, fruto e flor, tá? As flores, para as plantas que dão flores, né? Para as plantas que dão flores, a gente tem as partes básicas de uma flor. Deixa eu diminuir um pouquinho no zoom. Vocês estão com o livro aí, né? Só para vocês irem acompanhando no desenho, beleza? Então a gente tem das partes básicas de uma flor, né? Quando a gente fala parte básica, essas são partes básicas que são comuns a espécies de plantas que dão flores. Não necessariamente todas as plantas que dão flores têm todas essas estruturas ou só essas. Tem algumas que tem mais. Mas é que é muita angiosperma para estudar, então a gente vê só o geralzão. E aí, essas partes a flor, na verdade, ela é originária de uma folha que é modificada. Então, a gente tem raiz, caule e folha. Dessa folha que é modificada, nasce uma flor. E aí, essa flor tem algumas partes básicas. Essas partes são o androceu, gineceu, corola e cálice. Mas mesmo no exemplo Corolla que você... é um carro. É um carro. Você ia falar um vírus. É um carro, tem um carro que chama Corolla mesmo. E o cálice tem esse nome justamente porque... Vocês sabem o que é cálice, né? Uhum. O cálice, vocês sabem que parece uma tacinha assim, ó. Então, tem esse nome justamente por isso, que tem essa semelhança. E aí a gente tem essas estruturas, então, androceu, gineceu, corola e cálice. E aí, dentro dessas estruturas, a gente tem outras estruturas. Por exemplo, lá no desenho, olha aqui. A gente tem, então, essa parte verdinha, vamos de baixo para cima. Então, você tem o caule. E aí, o que seria uma folha, né? Que seria só tipo uma folhinha verde, ela se modifica e gera uma flor. Aí você tem, dessa flor, pendúculo é a parte que liga a flor ao caule, né? Aí você tem as sépalas, que é o que a gente costuma chamar dessa parte verdinha, antes de chegar nas pétalas coloridas, sabe? Tem um talinho verdinho assim. Essas são as sépalas. Aí a gente tem as pétalas, que são essas, que é a corola, né? Na verdade, que é a parte que rodeia a flor. E aí, geralmente, essas pétalas são coloridas, então você tem pétalas, e são bem diferentes, né? Você tem pétala de girassol, que são... você tem a parte do meio maior e as pétalas não são tão grandes. Você tem as margaridas, você tem rosas. Como as borboletas conseguem tirar, tipo, o doce da planta ou da flor? Que é o... Eu esqueci o nome. A gente não fala doce, né? É tipo pólen, é polinização, pólen, lembra? pólen. Então, tem várias formas. Por exemplo, depende do inseto, né? Tem inseto que ele suga, né, esse nectarzinho ali com a boquinha. Mas geralmente o grão de pólen, assim, dessas plantas, dessas flores, né, na verdade, eles grudam até no corpo mesmo do animal. Tipo, imagina que eu sou uma abelha. Se você olha a abelha assim, ela tem tipo uma penugenzinha bem piquititita. Ela senta ali na florzinha, né? Encosta lá e tá lá comendo, né? Chupando o néctar ali daquela flor, tá? Ah, beleza, agora eu vou para outra flor. Só que nisso que ela tava ali naquela flor, um monte de grão de pólen grudou nela. Quando ela vai para outra flor, tipo, de uma flor para outra mesmo, ela ajuda a levar esses grãos de pólen de uma
para outra. Por isso que a gente fala que as abelhas, principalmente, né, mas não só elas, são grandes polinizadoras. Elas fazem isso naturalmente, tipo, só delas encostarem ali, gruda nelas, e quando elas vão para outra flor, esses grãos de pólen são levados e às vezes acontece a fecundação entre duas plantas. As plantas não se mexem, mas por isso que elas conseguem fazer essa fecundação entre plantas diferentes e árvores diferentes, porque a gente tem insetos que ajudam nesse processo. Por isso que eu, por exemplo, não gosto de inseto, morro de medo, quero distância de todos possíveis, não gosto nem de borboleta, nada, são lindos, todos longe de mim. Mas a gente precisa entender a importância desse tipo de bicho. Não só importância no sentido de que eles servem de alimento para várias outras espécies de animais maiores, mas porque eles ajudam bastante nesse processo de ajudar a replantar mesmo várias espécies de plantas. Bom, deu 10h20, vou parar. 10h40 a gente volta. Ok? Uhum. Vou liberar vocês. Ok. Até daqui a pouco, gente. Até, pronto. Vou terminar então. Mas eu acredito que vocês vão entrar mesmo, né? Porque lá na palestra foi legal, todo mundo entrou, teve bastante gente, então acho que... O senhor tava com 18 fileirinhos lá de pontinho lá pra você ver? Não, tinha bastante gente. Eu acho que no total, gente, deu quase 60 pessoas participando da palestra. Nossa, mais... professora, e dá tudo isso no Zoom? Estranho. Meu Zoom tá estranho. Não, Quando mas eu acho que falando, não tá foi ao todo mesmo mundo. tempo, tipo, no total, sabe? Tinha gente que entrou, aí sabe que aí teve uma hora que caiu, aí entrou de novo, aí nem todo mundo volta. Assim, normal. Mas deu quase 60 pessoas, então foi bastante, todo mundo participou praticamente, né? Deve ter entrado, aí entraram professores também, todos, enfim. Você viu pessoas que tem que entrar no Zoom? Tem o quê? Número máximo? Isso. Então, eu não sei qual é o número máximo. Eu acho que pro Zoom, assim, que não é pago, são 50 pessoas. Tipo, ao mesmo tempo, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Mas existe, aí quando paga o plano, né, Pro lá, faz o upgrade, aí eu acho que dá pra colocar, acho que deve ser, tipo, sem limite, assim. Deve ter para várias pessoas. Eu participei de uma chamada do Zoom. Eu participei de uma... Vou pegar o carregador portátil. Tá. Eu participei de uma chamada do Zoom uma vez que tinha... Era um pouco diferente de chamada assim, igual a gente faz. Era só duas pessoas falando assim, os outros só podiam falar pelo chat. Mas tinha, tipo, 170 pessoas na chamada. Era muita gente. Oi, Então, oi. aí tanto que nem mostrava a câmera de todo mundo. Era só a câmera das pessoas que estavam dando a palestra lá. Era uma aula que eu estava assistindo. E aí o restante só podia participar pelo chat. Porque senão é muita gente, né? Muito quadradinho, né? Imagina 170 pessoas, o negócio não dá. Muita gente. Onde eu tava? Ah, tá, lembrei. Eu ia começar, tava falando sobre a flor, né? Beleza, tava falando sobre a flor. Pronto, professora, voltei. Beleza. Então, a gente já falei, então, que existe essa parte do androceu. Essa parte do androceu, que é composto aí, observando a imagem, todo mundo de olho na imagem, é composto por efilete. Filete, dá para entender por que o nome é esse, né? Porque é esse cabinho fininho e a antera. E aí, dessa antera é onde tem aqueles... Sabe quando você passa a mão assim em algumas plantinhas, às vezes, sai tipo uns pozinhos na sua mão? É daí da antera que vem. Esse pozinho nada mais é do que o grão de pólen que essas plantas produzem. E a gente já tinha visto nas gimnospermas que tem as plantas, né, tem a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina, que vai liberar os gametas masculinos. A parte masculina que vai liberar os gametas masculinos é esse grão de pólen. E a parte feminina é quem vai produzir os óvulos, né? A outra lá. O Du... Ah, não, tudo bem. Seu cachorro tá latindo, né? Tá. Essa daqui... Isso. Meu Deus. Essa daqui é a tentada, professora. Tô vendo, ela tá agitada, tá calor, tadinho. O bichinho tá tudo morrendo de calor, gente. A minha cachorrinha só fica assim, ó, no chão, morta, deitadinha. Tadinha, muito tô quente morta. pra ela. Meu coelho já morreu, professor. Coloquei ele Para na de graça, panela. Matheus. Para de graça.
Mas os bichinhos sofrem. Professora, minha Tanto que cachorra nos faz, pet minha mãe shop, faz sorvete, aí eles tomam quando tá não calor. acredito. Sorvete para É cachorro, né? ração com salsicha e água, aí eles ficam lambendo. Ai, que bonitinho. Sorvete, ração salsicha e água. Tem uns tapetinhos gelados assim, ó, pra colocar pros cachorrinhos deitar. Às vezes o piso é muito quente, né? Aí eles sofrem, né? Ainda mais com aquele monte de pelo. Se a gente já sente calor, imagine eles, né? Então aí a gente tem essa parte que a gente chama de masculina, que é o androceu, que é composto pelo filete, pela antera, e vai produzir ali os grãos de pólen. A gente tem a parte feminina da planta, que é da flor, né? Que é o gineceu. Vocês percebem o nome gine? Tem uma semelhança, para não confundir, vocês podem pensar. Eu faço essa associação, né? Um pouco nada a ver, mas eu costumo fazer. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é ginecologista, certo? Certo, né? Que, pro? Ginecologista. Não sei não, É um professora. Isso que eu Nem já eu, ouvi pro. falar, isso que eu não sei não. Ginecologista é um médico ou uma médica, né, responsável por cuidar da saúde da mulher, de pessoas que têm útero. Então, enfim, é isso. Então, ginecologista. E essa parte gineceu, entendeu? O gine é da parte feminina. A gente tem dentro da mesma planta, dentro da mesma flor, as duas partes, tanto masculina quanto a feminina. E aí pode acontecer a fecundação entre a planta mesmo, tipo assim, tá a florzinha aqui com a parte masculina e feminina, e a fecundação pode acontecer aqui dentro mesmo, ou a gente pode acontecer fecundação, né, com plantas, com flores diferentes. Por isso que os animais são tão importantes, porque são eles que vão fazer isso. Porque as plantas não vão se mexer e falar, oi, tudo bem? Vamos fazer uma fecundaçãozinha? Vamos trocar os negocinhos. Não vai acontecer isso, elas estão paradas, então são os insetos que vão lá, se esfrega no grão de pólen de uma, leva para outra planta, e aí acontece a fecundação. Então, a gente tem androceu, o gineceu é formado, então, essa parte mais central. Então, a gente tem o androceu ao redor e o gineceu na parte central, que é dividido em estigma, que é uma partezinha que é abertinha assim, ó, que é justamente para o grão de pólen cair lá dentro. Aí tem o estilete, que é tipo um tubinho assim, que liga o estigma até a parte central principal, que é o ovário. Se vocês forem reparar, olha que coisa doida. A gente está falando de planta, certo? De uma florzinha, de nada. Se vocês forem reparar, o sistema reprodutor feminino, lembrando que os animais vieram, né, nós, mamíferos, por exemplo, a gente veio depois desse tipo de vegetação, certo? Então, a natureza, na verdade, ela vê o que funciona e repete. Nós, mulheres, não só mulheres, mas quem tem útero, né? Também tem isso, que a gente tem lá a nossa entrada do útero, aí a gente tem o nosso estilete, seria a nossa tuba uterina, e os ovários. E aí, para a fecundação acontecer, precisa que o espermatozoide encontre o óvulo que está lá no ovário, e aí acontece a fecundação e a geração do zigoto, embrião e assim sucessivamente. Nas plantas já acontecia isso, só que de uma maneira é uma maneira diferente, mas é basicamente a mesma coisa, assim. A reprodução, para a reprodução sexuada, né, precisar acontecer, a gente precisa dos gametas masculinos, femininos, eles precisam fecundar. Então, você pensa que uma planta tem a mesma estrutura que um ser humano, por exemplo, que é o ovário. E que tem a mesma função também, que é produzir óvulos que vão ser fecundados e vão dar origem a novos seres, a novas plantas, no caso dos animais, a novos bichinhos. Muito massa, né? Eu acho muito legal pensar que uma planta, né, que a gente é tão parecido, na verdade. Aí a gente tem, então, já falei, né, da corola, que é o conjunto de pétalas de uma flor, que é geralmente colorido. O cálicezinho que é embaixo é o conjunto de sépala, que é essa partezinha verde. Essa parte é mais para sustentação, ela não tem nenhuma função reprodutiva. Quem é reprodutivo mesmo é quem está dentro da flor, dentro das pétalas, que são o androceu e o gineceu. E aí pode rolar, como eu comentei, essa fecundação em autofecundação, que a gente chama, né, que é da própria planta. Então, o grão de pólen da própria planta cai no estigma dela mesmo,
e acontece a fecundação, ou outros animais podem ajudar na polinização das plantas. É interessante a gente pensar o quanto essa característica evolutiva, né, de produção de pólen que outros animais podem ajudar na polinização, o quanto que isso contribui para que as angiospermas sejam as plantas que têm maior abundância no planeta. Porque se você pensar, eles têm semente, grão de pólen, existem várias formas deles conseguirem se reproduzir, as sementes são protegidas, isso facilita a dispersão delas, né? Porque os animais, eles comem, por exemplo, imagina que ele come uma fruta, se a semente é pequena, ele vai engolir a semente e na hora que ele fizer as fezes dele, essa semente vai sair intacta. Então, geralmente o animal se alimenta num lugar e faz as fezes no outro, né? Pensa numa ave, por exemplo, até em pequenos mamíferos, em macacos, primatas, sei lá. Então, ele come num lugar e evacua no outro. Então, ele levou a semente que ele pegou aqui lá para outro canto, sei lá, quilômetros de distância. E aí ele está ajudando a dispersar as sementes dessa planta que ele comeu. E os insetos vão levando o grãozinho de pólen, que essas plantas, essas flores, né? Elas produzem néctar, que é tipo, o que a gente chama de néctar, é tipo um líquido que é nutritivo, e aí isso serve de alimento para os insetos. Então, os insetos vão lá, se aproveitam do néctar, e aí com isso eles também ajudam a fazer a polinização, diversos tipos de insetos. E aí, beleza, então a gente já sabe que grão de pólen é a parte masculina, o gineceu lá vai produzir nos ovários, vai produzir os óvulos. Quando o grão de pólen cai dentro do estigma, né, e entra até chegar no ovário, quando ele encontra o óvulo que tá lá dentro, vai ocorrer a fecundação, e aí da fecundação a gente já sabe o caminho, né, fecundação, zigoto, embrião, semente. Isso a gente já tinha visto antes, certo? Tirando a parte né, até a semente a gente já tinha visto, porque as gimnospermas já tinham. Aí, a diferença aqui é que dessas sementes começa a rolar dentro do ovário dessa planta, começa a formar o fruto que vai proteger essa semente. Então, primeiro é formada a sementinha, né, que tá lá com o embrião, e aí começa a nascer um fruto que vai envolvendo essa semente. Aí existem frutos maiores, menores, enfim, mas aí a semente está lá dentro. Isso acontecendo na flor, certo? E aí, esse fruto, aí agora a gente vai para a parte de baixo aqui na 437, que depois que é formado ali, que fecunda ali, esse fruto que vai ser formado então, pela polinização, enfim, esse fruto, o que acontece aqui é assim, esse fruto ele vai se desenvolver, certo? E aí, depois que esse fruto tá ali protegendo a semente, ele vai ficar, sei lá, se eu pensar, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa planta, sei lá, num abacate, que fica lá penduradinho, aí ele vai cair, ou algum outro animal vai lá e vai se aproveitar, ou a chuva vai cair e vai derrubar esse tipo de fruto no chão, e aí esse fruto vai ficar lá no chão, outro ser vivo pode se aproveitar desse alimento, comer a parte que é carnudinha, né, desse fruto, e aí ajudar com que essa semente enterre essa semente, ou evacue a semente, ou simplesmente deixe a semente lá. Isso já está ajudando. Então a gente tem, depois que o grão de pólen atinge lá, né, entra no canalzinho, tem uma coisa que chama dupla fecundação. Então são como posso dizer, são dois gametas masculinos que vão fecundar lá, e aí vai fazer a dupla fecundação. Um gameta masculino que vai fecundar vai dar origem ao embrião. Entraram dois. Um vai dar origem ao embrião, que vai dar embrião, zigoto, semente, tal. E o outro é o que vai ajudar a desenvolver o fruto. Então, os dois vão meio que crescendo em conjunto, assim. Aí depois que o fruto tá pronto, vamos dizer assim, né? Esses frutos podem ser carnosos, que essas frutas que eu tô falando, por exemplo, abacate, pera, maçã, melancia, que tem essa parte que a gente consegue comer, né? E aí tem os frutos que a gente chama de polpa, e tem os frutos que são secos, que não possuem esse tipo de... Que não possuem esse tipo de estrutura, a gente não chama de fruta mais.
Porque fruta é isso que tem essa parte da carninha, que é o que a gente come, tipo abacaxi, enfim. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Tá. Ah, tá. Ah, e existe também, aqui tá falando assim, né? Os frutos alados. Não sei se vocês já viram, tem uma espécie de planta que ela é tipo uma bolinha assim, parece aquela bolinha do Harry Potter que tem uma asinha, que eu não sei como chama. Vocês já assistiram Harry Potter? Não, né? Ah, sei. Aqui é Enfim. do jogo, que é do jogo que eles fazem, né? Isso, que eu esqueci o nome dessa bolinha agora, mas é tipo uma bolinha assim, porque de tito ela tem duas asinhas assim. Tem uma planta que esse fruto alado que a gente chama, que é isso, ela tipo a semente tá dentro assim e parece que ela tem uma asa mesmo. E aí esse tipo de fruto, ele também é uma característica evolutiva adaptativa, na verdade, para ajudar na dispersão, porque o próprio vento já faz esse papel de levar. Às vezes não precisa que um animal leve. Sabe aquele dente de leão? Vocês já viram, todo mundo sabe, né? Conhece dente de leão? Não, não é possível. Sim, Sim, qual que é o dente de leão? Vocês sabem do que eu tô falando? aquele negócio Esse que bagulhinho lá que Eu você sei, sopra, Bruno. que você pega uma coisa Isso. assim, você sopra e sai uns negocinho branco. Esse dente de leão É mó é da um hora esse exemplo, negócio. por exemplo. É um Professora, exemplo. tem. Fala. Eu lembro, eu não sei quem me falou, mas se catar isso daí no olho e ficar cego. Será que é verdade? Acho que não, Bruno. As pessoas falam bastante coisa. Cego não. Mas esse dente de leão também é um exemplo disso, assim. Se você pega, vou até colocar uma imagem no grupo aqui. No grupo não, aqui, no professora, sempre que eu vou passear com o meu pai com os cachorros, ele tem um monte, acho que no máximo, num pedacinho lá da praça, só tem uns 30, 50 por aí. Nossa, é bastante mesmo. E hoje em dia, faz tempo que eu não vejo dente de leão. Aqui no prédio tinha alguns, mas sei lá, morreram, eu acho. Professora, lá no meu condomínio parou de existir. Tinha uma época lá que tinha um monte. Gente, Faz tempo que eu não estavam vejo umas mesmo esse 3 tipo de planta. pessoas lá, umas Ficava- 3 ou 4 pessoas pra gente ficar soprando pra cima, parecia a neve. Sabe? E aí isso É uma também da ajuda. hora. Essa característica, essa é uma adaptação também desse tipo de planta, porque aí essa sementinha, né, está sendo levada, você está ajudando a dispersar conforme o vento bate ou a gente assopra, Dá pra enfim, ver. Dá e aí pra Só todos ver. que assim, travando. a gente distribuía, mas também a gente matava, porque a gente arrancava ela lá Arrancava da do caule. terra. Não A pode. gente Por isso, não ficava assim, abaixava e só pra gente tirar. não, mas todo mundo fazia isso, arrancava do chão para depois assoprar. Só que aí Matava. você matou uma planta para depois dispersar a semente da outra, não faz, né? Agora que vocês já sabem disso, ninguém vai fazer mais. Né? Por Professora, eu favor, acho que esse negócio não existe mais. não, Existe existe sim. sim. Existe Eu sim. vi acho que 2 semanas atrás eu vi um. Existe sim. Alguém ia falar alguma coisa? Fala rapidinho. O Eduardo, acho. Você ia falar, Bru? Professora, Não? Gente, então é o seguinte, ó. Eu vou colocar, vou postar a atividade lá no Google Sala de Aula depois do meio-dia, então. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios que faltam, que é da página 141, ou 441 a 443. Tem exceção de um Professora, exercício, mas eu anotei lá qual que não é para fazer. E aí a professora, gente faz desviando na um pouquinho do terça-feira. assunto, a senhora sabe por que o professora, óculos sabe aquele tá extremamente caro? Tá R$ 42 aqui no mercadinho. Sei, mas não dá tempo de eu explicar, porque falta menos de um minuto. Ô, Mas o professora, negócio, o babado Fala tá só um forte. pedacinho. Professora, sabe no mercado aqui que a minha mãe vai, tá 50 Deixa e ele poucos falar. reais. Nossa, Deus me livre, não conta. Fala do rápido. Professora, tem pessoas que falam que quando você assopra dente de leão, você pode realizar um desejo, mas eu não acredito nisso não, professora. Não. É só pra. É superstição, Não, nada a ver. Acho que é Então é isso. Eu verdade. vou postar as